Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu e Luiz, a gente decidiu sentar aqui e ter uma conversa com vocês para gravar um vídeo bem interessante de perguntas e respostas, porque sempre que eu abro uma caixinha de perguntas no meu Instagram, uma galera sempre manda perguntas muito interessantes. Aqui no YouTube também sempre tem algumas perguntas bem legais. Então eu anotei tudo no bloco de notas no telefone e vou responder todas aqui com vocês. Vamos lá? A primeira pergunta que eu vou responder, eu vou fazer o seguinte, eu vou responder e depois o Luiz dá o ponto de vista dele. Como está sendo no Canadá? Já se adaptaram? Então, a gente conversa bastante sobre isso, né? Eu acho que a gente já está bem adaptado, seja até com o clima e seja também com saudade da família, essas coisas. E também com a questão de ter amizades aqui, né? Porque a gente acabou conhecendo muita gente aqui, então acho que não foi tão difícil a adaptação. Eu acho que se a gente tivesse vindo sozinhos, provavelmente a gente teria uma adaptação mais complicada, porque não é fácil estar aqui, né? Eu sempre falo isso, que é muito difícil estar no Canadá, é muito difícil migrar, então a gente, em dupla, é tudo muito mais fácil e também com os amigos que a gente fez ao longo desses 7 meses também, tornou algo menos dolorido, né? O frio é uma coisa também que a gente tem se adaptado bastante. É claro que ainda não chegou o inverno, tá só no outono, tá dando umas temperaturas de 5 graus, 6 graus, mas como o tempo é seco, eu acho que o frio não é tão rigoroso agora no outono, não sei no inverno, não sei ainda, estou preocupada, mas creio que a gente vai tirar de letra também. O que você acha? Bom, a minha opinião é a seguinte, eu acho que essa questão da adaptação ela leva um pouco mais de tempo. Eu acho que a gente está há menos de um ano aqui, a gente não viveu todas as estações que tem aqui, a gente eu acho que não passou por todas as situações que uma pessoa que migra para o Canadá vai passar assim, nos primeiros anos, então eu acho que a gente está 80% adaptado em termos de comida, de saber como é que as coisas funcionam, a dinâmica da cidade e tudo mais, saber onde tem os preços melhores, os piores, onde tem as atrações para ir, então nesse quesito, acho que a gente está uns 80% e a gente pode melhorar ainda mais 20% ao longo aí dos anos. Isso aí. Como que vocês foram? Quanto tempo de planejamento? A gente veio pra cá, provavelmente essa pergunta a pessoa quis saber como que a gente veio em relação a visto, né? Eu vim com o visto de estudo e o Luiz Felipe veio com o visto de trabalho, por ser meu cônjuge, ele consegue o visto, só que agora está muito diferente, então não adianta eu falar pra vocês aqui o passo a passo do meu plano Canadá, porque hoje tá completamente diferente. O governo mudou as leis, então não tem como vocês se basearem em pessoas que tiveram plano aplicado ano passado, que foi o nosso caso. Mas como que a gente foi? O tempo de planejamento, né? A gente ficou uns 6 meses planejando, porque a gente sempre quis vir pro Canadá, então a gente sempre soube que um dia a gente viria. E aí a gente foi... a gente fez o nosso casamento ano passado, fez a nossa lua de mel, sempre pensando que a gente tinha vontade de um dia vir pro Canadá. Quando a gente estava na nossa lua de mel em maio, o meu consultor de imigração, ele mandou uma mensagem falando que o meu college estava abrindo um processo seletivo de bolsa para o mês de maio desse ano. Se eu tinha vontade de fazer. A gente estava planejando vir em setembro, para ter mais de um ano de planejamento, mais de um ano juntando dinheiro. Mas acabou que a gente falou, beleza, vamos em maio. E foi a nossa sorte, assim, porque se a gente tivesse vindo em setembro, provavelmente a gente teria se ferrado, porque o Canadá mudou completamente as leis aqui. Então, foi tudo certo, Deus planejou tudo pra gente perfeitamente. Então a gente ficou de maio até dezembro aplicando, fazendo tudo direitinho. Em dezembro a gente deu entrada no visto, foi aprovado. Dia 1º de janeiro a gente comprou nossas passagens. E viemos pra cá em abril, chegamos dia 6 de abril. Quer complementar com alguma coisa? Não, a Bia já resumiu tudo mesmo, é isso aí. Por que escolheram Toronto? A gente não tinha vontade de vir pra Toronto, assim, de primeira vez no Canadá, porque Toronto é uma cidade muito grande. Apesar de estarmos acostumados com uma cidade grande, a gente não queria começar algo grande, muito movimentado, porque a gente queria realmente uma cultura canadense, né? E o Toronto não tem cultura canadense, Toronto tem cultura de imigrante. E Toronto é uma cidade cara, né? A província de Ontário é uma província cara. Pra quem não sabe, né? O Canadá tem várias províncias e cada província tem o seu imposto, cada província tem suas regras.
E Toronto, a província de Ontário, é 13% em cima de qualquer coisa. Então a gente sabia que seria caro vir para essa província, apesar de Toronto ser a mais, né? E aí, como eu falei com vocês, o meu consultor, ele falou, olha, esse college aqui abriu vaga, ele tinha mandado para mim uma lista de colleges, a gente tava escolhendo ainda qual que a gente queria, ele falou que esse que eu tô tinha aberto vaga para bolsa, fizemos as contas e vimos que batia o preço que a gente estava pensando, $2.000 de desconto por termo, então foi algo assim excelente pra gente, né? Então foi por isso que a gente escolheu Toronto, apenas, não porque a gente tinha vontade de morar em Toronto. E você tinha vontade de morar em Toronto? O que a Bia falou, aqui tem todos os prós e contras, né? Uhum. De uma cidade grande, né? Tem mais facilidade de emprego, de transporte, mas é mais caro também. Sim. Mas o plano inicial não era vir para Toronto. Toronto, de fato. Gente, agora a pergunta que mais nos fazem, assim, a pergunta top 1, como foi o processo das gatinhas para sair do Rio até Toronto, né? A gente tem aqui uma planilha que tem todos os gastos, então eu vou dar uma lida para vocês. Lembrando que foi o preço em abril, tá? Dia 5 de abril, para chegar aqui dia 6 de abril de 2024. Não sei quanto que está agora. Então, é só para vocês terem mais ou menos uma base dos nossos gastos, né? Então, a gente comprou Rio-São Paulo. Essa foi R$500, as duas gatinhas, né? Que foi a nossa passagem, a nossa, mais as gatinhas. Então, a taxa do pet de duas gatas deu R$500. A passagem de São Paulo até Canadá deu R$968,66 para as duas gatas. Então, a gente comprou separado, então a gente pagou separado também. Compramos também a bagagem, a malinha das gatinhas, né? A gente comprou uma mala para Maia, uma mala para Pandora. A Pandora, ela tem 2 quilos, ela é muito pequena. Então, qualquer mala serviria para ela. A Maia já é muito grande, a Maia tem 7 quilos. Então, ela é literalmente quase 3 vezes maior que a Pandora. Então, a gente teve que ter muito cuidado com isso, qual que é a mala que a gente compraria. Eu vi no Mercado Livre, vi em vários lugares. Da Pandora, a gente comprou... Na verdade, eu trouxe a Maia nessa, né? Porque a gente viu que quando fechava ficava muito apertada. Então, pra Maia, a gente comprou uma vermelhinha. Eu posso colocar aqui uma foto pra vocês de qual que a gente comprou. Comprei no pet shop perto de casa mesmo. E da Pandora, a gente comprou no Mercado Livre. Eu tinha pensado na caixa da Pandora ser a caixa da Maia, porque é uma caixa que abria na lateral também. Então ela ficava um espaço bem grande, sabe? Só que quando ela fechava, ficava muito comprimidinha. E como a Pandora é bem pequena, achei que ficaria melhor ali pra Pandora. Então a gente inverteu, né? Botou a Maia na vermelha e a Pandora na preta mesmo. Quanto que foi a caixa vermelha, você sabe? Então, a gente não botou... Aqui tá separado pela caixa de que cada gatinha veio, né? Então a caixa da Pandora foi R$203 e a caixa da Maia foi R$224,90, né? Esses preços a gente comprou basicamente tudo. Uma foi na loja e a outra foi no Mercado Livre que a gente comprou. Isso. Aí também compramos AirTag, porque ficamos com medo das gatas fugirem. A gente trouxe coleira, porque tem uma hora que tem que tirar a gata da mala, no raio-x, pra eles verem. Então a gente colocou com coleira, o que é muito importante também, porque o rapaz lá falou que é importante elas terem coleira, porque uma vez um gato fugiu, sumiu e ninguém achou mais o gato. Foram achar o gato no negócio lá de mala despachada, na casa do cacete do aeroporto. Então sempre coloquem coleira nos gatinhos de vocês. Então a gente comprou AirTag e comprou coleira também. Então a gente comprou também a colherinha de peito, né? A Pandora já tinha uma dela, mas teve que comprar uma no pet shop. Eu não vou lembrar o preço, mas se for coleira normal, deve ter sido R$20. E também compramos coleirinha de pescoço, que é que coloca AirTag. A gente não notou o preço aqui, mas não deve ter sido mais que R$20 cada uma também. Foi baratinho. Então esse foi o preço que a gente gastou com o avião. Mas aí também teve o processo de vacina, né? Lá onde a gente morava, em Niterói, tem um negócio de saúde pública também, que dá vacina nos animais. E a gente deu vacina para elas de graça. A gente recebeu tudo direitinho, o nome da vacina, a validade, o fabricante, o laboratório, tudo isso. Só que a gente depois teve que procurar um veterinário para fazer o documento delas, né, de carteirinha de vacinação, procurar um veterinário também para ver que elas estavam bem de saúde, que elas poderiam fazer a viagem. Essa veterinária falou que tinha que ser uma vacina
paga uma vacina importada, que só aceitariam essa. A gente ficou horrorizada, ficou morrendo de medo e pagamos caríssimo. Não vacinamos novamente as gatinhas, porque elas já tinham sido vacinadas, não poderia vacinar num período curto de tempo, então a gente doou essa vacina para algum instituto que estivesse fazendo campanha de vacinação para gato. Então a gente apenas comprou esse nome de vacina e chegamos no aeroporto. Vimos que a nossa vacina poderia sim ter sido aceita. Então a gente gastou muito caro para vacina de 2 gatas, né, para ela fazer essa carteira de vacinação. Quanto é que foi? Tá escrito aí? O atestado sanitário custou R$730, né, para as 2 gatinhas, mesmo elas já tendo tomado a vacina, né, porque acaba que esse atestado, teoricamente, você dá a vacina, né, como a gente já tinha dado, acabou não dando e acabou tendo que cobrar da mesma forma, né, não teria como não pagar esse valor. Mas foi bom que a gente doou para outros gatinhos, então ajudou outros animaizinhos, né, mas enfim, foi um gasto desnecessário que, enfim, passou. Também nesse valor que o Luiz Felipe falou, tá incluso também a consulta da veterinária nas gatinhas. Essa consulta é um papel que tem que ter falando que o seu animal está em plenas condições para viajar. Ela vai examinar o bichinho, vai ver que sim, tá de boa de saúde. E ela assina e depois a gente vai no aeroporto e a gente chancela. Quando a gente chancela, não é isso? Tá certo? Não, tá certo. O detalhe é que isso é um processo que tem que ser feito, acho que até 7 dias antes da viagem. Bem curto. Então é um processo que tem que ser muito assim. É bom procurar um veterinário que já conheça o processo para não ter que ficar indo e vindo e ter problema. Então é algo que você tem que fazer a consulta, pegar o atestado no aeroporto, fazer a chancela lá na Vigiagro do aeroporto, que é todo um processo ali que tem que ser feito. Isso tem tudo no site, você consegue ver tudo por conta própria. Você faz essa consulta, faz o atestado, chancela e aí você pega esse documento e consegue embarcar com os gatinhos no avião. Tanto lá no Rio, para São Paulo, quanto em São Paulo para o Canadá. Próxima pergunta. Quanto custa o nosso apartamento? Gente, essa pergunta também fizeram muito quando fiz o tour do apartamento aqui. Fala pra eles, amor, quanto é que custa o nosso apartamento? Então, quando a gente chegou aqui, a gente pegou um contrato, né? A gente estava num outro apartamento, né? A gente mudou para esse que a gente está agora, que é um apartamento que tem um quarto e um den. Basicamente, aqui a gente está pagando o valor de $2.387. Esse valor já está incluso o aquecimento e o ar-condicionado. O nosso apartamento tem máquina de secar e lavar também, que é importante ressaltar. Opcionais que você pode incluir seria a garagem, que está $275, mas a gente não tem carro, então a gente não paga. E você também pode alugar um locker, que basicamente é um espaço que você tem fechado, que você pode guardar coisas dentro, que fica lá embaixo lá do prédio. E é isso. E a próxima pergunta também tem a ver com apartamento. Como conseguir apartamento no Canadá? Gente, a gente achou nosso apartamento por muita sorte. Por quê? Sabe essa Yasmin que vocês vivem vendo aqui no meu canal? A gente se conheceu dia 9 de janeiro desse ano. Eu queria fazer muito uma tatuagem e mandei mensagem no grupo de mesa aqui de Toronto pedindo recomendação. E muita gente recomendou ela. Entrei em contato com a Yasmin para pedir orçamento de tatuagem. Ela falou, você tá louca? Falta muito tempo pra você chegar. E aí ela falou, você tem apartamento pra morar? Eu falei assim, não. Ela, então eu vou dar uma dica. E foi a dica que, assim, salvou nossa vida. E eu vou dar essa dica aqui pra vocês agora. Aqui no Canadá tem muita procura por apartamento, porque tem muito imigrante chegando. Então, quanto mais procura, maior vai ser a oferta. Então, muitos realtors, que é o corretor, né, de imóveis aqui, eles trabalham fazendo o seguinte, você tem que pagar 6 meses antecipados do seu aluguel. Isso na nossa época, tem uns 2, 3 meses, um casal que a gente conheceu aqui no nosso prédio, que pediram 12 meses. Gente, quem tem 12 meses de um aluguel pra dar, né? E aí nisso, a Yasmin falou comigo, olha, no meu prédio é muito de boa, porque eles não têm realtor, você consegue alugar com eles direto, eles são uma administração, então você só precisa comprovar que você tem dinheiro, que não sei o que lá, pagar que você quer, pagar, qual é o nome do... Calção, depósito? Isso, depósito, e aí você vai reservar o seu apartamento. Fizemos isso, eu mandei e-mail pra cá, pro apartamento, só que como era muita gente, eles não me responderam. Deixamos de lado, a gente entrou em contato com um monte de administradora, ficou vendo o apartamento só com a administradora. Luiz Felipe viajou pra BH,
E a gente quase fechou um outro que é bem pertinho daqui. Só que aí, a gente tem um casal de amigos também chamado Gabi e Fábio, que conhecem um casal de amigos chamado Aline e Thiago. Aline e Thiago era um casal que morava lá no nono andar, onde a gente morava, que estava querendo sair do nono andar e ir para um andar um pouquinho mais acima desse mesmo prédio. E estava repassando. Então essa é a dica. Se vocês souberem de alguém que está repassando aluguel, peguem esse aluguel para vocês e vocês vão assumir esse aluguel até o final do contrato dessa pessoa. E você vai pagar aquele valor que a pessoa pegou, naquele valor lá atrás, naqueles meses lá atrás que a pessoa fechou o contrato. Então a gente pegou o contrato do ano passado, da Aline e do Thiago. E aí tava um valor assim excelente, um apartamento um pouquinho menor, né, sem DEM, mas tava um valor excelente. E a gente sabia que a gente teria 3 meses nesse apartamento. E depois a gente conseguiu mudar para o mesmo prédio, para um apartamento um andar abaixo, né, no caso, com um DEM, então foi muito melhor. Mas essa é a dica. Procurem em administradoras, porque normalmente administradoras não pedem meses antecipados de aluguel. Procurem pessoas que estão repassando o seu apartamento, de preferência que seja brasileiro, porque eu acho que fica mais fácil trocar informação com a pessoa, né? E você consegue confiar que não é uma fraude, porque imagina, a gente estava lá no Brasil. Como é que a gente ia confiar que não era uma fraude, que a gente estava pegando o apartamento de outra pessoa, sabe? A gente estava vindo pra cá às cegas. A sorte que a Aline e o Thiago são pessoas maravilhosas, a gente gosta muito deles. E também amigos de amigos nossos, então foi mais fácil a gente confiar. Então, essa é a dica. Para achar apartamento aqui no Canadá, procura pessoas que estão repassando e procura administração. E o que você acha? É isso aí. Tá, próxima pergunta. Qual o curso que eu faço? Essa pergunta sempre me fazem. Eu faço TI. E como que é? Gente, eu tô com um programador aqui do meu lado. Eu acho que ele consegue explicar um pouco mais do que eu. Eu vou responder como que eu acho que é, de uma forma meio leiga, porque eu não era programadora no Brasil. Eu era bióloga, professora de biologia. Então, o Luiz, ele vê os meus assignments no college, ele vê as minhas matérias e ele consegue dizer se é um college bom ou não. Mas eu, Bia, particularmente falando, não acho que o TI seja algo difícil. Sim, é algo muito desafiador, porque você tem que usar muito do seu cérebro. Só que se eu estivesse aprendendo em português, eu acho que seria mais fácil. Só que como eu estou aprendendo em outra língua, né, em inglês, algo que é completamente diferente, que é completamente fora da zona de conforto, eu não estou gostando muito. E também não acho que o meu college seja um college bom. Então, não recomendaria vir pra cá sem você estudar antes alguma coisa. O Luiz falava pra mim, estuda, isso aqui, assim. E eu não tinha muito tempo, tava fazendo outras coisas no Brasil. E tava estudando pra prova pra entrar no college, então não tive muito tempo realmente. Mas só que eu deveria sim ter estudado, eu deveria ter ouvido um programador. E agora vamos ouvir da boca dele o que ele acha do ensino do TI aqui no Canadá. Então, basicamente, eu acho que é bem diferente do Brasil. O college aqui é focado no mercado de trabalho, então o que você vê lá é muito trabalho, 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 você não tem muita teoria, então você tem que estudar muito por fora, que é similar a uma faculdade pública também, né? Você tem que estudar muito mais fora do que na própria aula ali, né? Mas eu acho que basicamente essa é a diferença. Eu acho que os professores aqui eles são muito técnicos, eles não são professores que têm didática, né? Eles são pessoas que são profissionais da área ali que dão aula, então são pessoas que talvez não tenham tido uma cadeira assim didática para como ensinar, como dar aula, então o que me incomoda muito. São pessoas que sabem tecnicamente, mas que não sabem dar aula, assim, basicamente é isso. Mas assim, é o que a Bia falou, assim, eu acho que eu esperava um pouco mais também do ensino aqui, eu achei que seria bem mais difícil, assim, a cobrança, as provas, os trabalhos, e eu acho que é bem mais de boa do que parece. Óbvio que tem muito trabalho e muita coisa para fazer, isso não vai ser fácil, né? Mas num contexto geral, assim, se eu fosse dar uma nota, acho que tá muito abaixo, assim, do ensino brasileiro, em termos de, se tu for comparar o college com uma faculdade. É isso. Você recomenda fazer? Não recomendaria, assim. Eu só recomendaria se a pessoa já é da área e quer, tipo, validar a sua experiência aqui no Canadá. Agora, se você não é da área, meu sonho é fazer TI e fazer o college, eu acho que é melhor tu fazer, talvez, no Brasil, estudar por conta. Concordo gênero número um. Tem muita coisa pra fazer? Qual lugar mais legal que vocês já foram? Sim, então não tem muita coisa pra fazer, gente. A gente tá aqui há 7 meses e não conheceu tudo. Primeiro que envolve muita coisa paga, né? Então a gente não conseguiu ainda ver tudo, mas a gente quer muito ainda num aquário. A gente
tá louco pra ir no zoológico, a gente tá louco pra ir na CN Tower. Mas eu acho que, bom, Bia, tá? Eu acho que o lugar mais legal que a gente foi até agora foi Niagara, porque eu nunca tinha visto uma catarata, né, de perto. Na verdade, eu vi em Gramado, algo bem pequeno. O Luiz já foi em Foz do Iguaçu, então ele falou que é do Brasil melhor. Deixa quieto entre a gente. Mas eu achei muito bonito e foi um passeio super legal. E pra você, qual foi o lugar mais legal que você já foi? Assim, eu gostei muito desse passeio de Niagara, né? Porque a gente foi numa cidadezinha, também tava tendo um festival de pêssego, então a gente teve uma cultura assim, bem canadense Tem mesmo. vídeo aqui no canal, só vocês verem. A gente gravou um vídeo lá. Assim, é uma beleza natural, isso é muito bonito de se ver, né? Teve a cidade que a gente foi, a ruazinha lá que parece Las Vegas lá, que tem vários restaurantes temáticos, que é bem legal também, tem muita coisa pra fazer, dá pra ficar o dia inteiro lá. Eu acho que das experiências que eu tive aqui, que eu acho que foram mais legais foi... Aposto que você é a faca do beisebol. É, Sabia. foi do jogo de beisebol, apesar de não entender nada do jogo, eu acho que a atmosfera de estar no estádio, de você estar ouvindo a música, o pessoal cantando, tipo, tinha muito canadense, é um espaço que tem muito mesmo canadense, porque é um esporte que basicamente só os canadenses assim gostam, americano e canadense que gostam. Então tinha muito canadense e o jogo de beisebol ele não é assim é um evento social, assim, sabe? É um evento que as pessoas vão com a família, vão pra se divertir, vão pra passar um tempo com a família e é bem legal. Um outro pretende voltar para o Brasil. Não sei se a pessoa também quis perguntar para visitar ou voltar para morar. Visitar sim, a gente pensa sim em visitar o Brasil. Se a gente tivesse condição, a gente iria agora, talvez no Natal, né? Mas a gente acabou de chegar, então a gente não conseguiu ainda juntar dinheiro suficiente para isso, porque eu tô pagando um college. E meu college é $7.000 por termo, então tem um desconto, né, de 2.000, então era para ser 9, então é muito caro. Mas morar, eu particularmente, Bia, não tenho vontade. Ainda mais voltar pro Rio de Janeiro. As pessoas, elas falam muito, que tem muito homeless. Homeless é morador de rua. Mas, gente, eu fico perguntando, de onde que essa pessoa veio do Brasil? Porque, a não ser que ela tivesse vindo do interior e nunca tinha visto um homeless na vida, que ela pode se assustar. Mas, gente, o Rio de Janeiro só tem isso, entendeu? Tipo, a minha mãe, ela fala que lá tá caríssimo, tudo tá caro, tá perigoso. E, enfim, eu não tenho vontade nenhuma de voltar pro Brasil. Ou pro Rio, mas o futuro a Deus pertence, então a gente não sabe o dia de amanhã. Não posso falar que nunca vou voltar, mas hoje eu não tenho vontade. A minha opinião sobre essa questão de voltar ou não, eu acho que a gente tá muito pouco tempo, 7 meses aqui. Eu acho que a gente, assim, não teve a oportunidade de viver muita coisa aqui. A gente ainda não saiu da grande Toronto, né? Pra vocês terem uma ideia, a gente não saiu. Quer dizer, a gente foi pra Niagara, né? A gente foi pra Niagara, mas a gente não conseguiu ainda, tipo, ter essa vivência, assim, tipo, de conhecer coisas fora daqui, saber como é que é a vida fora daqui. Então, a gente tá vivendo numa cidade grande, então eu acho que a gente tem muito que viver aqui. A gente tem vontade, sim, de visitar o Brasil, mas eu acho que pra ter essa opinião, assim, de, se vai querer voltar ou não, eu acho que só pra daqui a alguns anos, eu acho que a nossa ideia é de ficar aqui bastante tempo ainda. Sim. Enquanto Deus permitir, a gente vai ficar. Enquanto a gente tiver força pra continuar trabalhando que nem louco e, enfim, enquanto a gente tiver essa vontade, sabe? Eu acho que Deus não coloca sonhos no nosso coração que são impossíveis de ser realizados. Então, sim, tá difícil aqui agora no começo, a gente tá trabalhando muito, eu principalmente, o Luiz trabalha pro Brasil, então é cansativo pra ele porque ele tá acordando mais cedo, porque o fuso mudou, mas ele sai mais cedo, então tá mais tranquilo, porque ele trabalha de casa, mas só que eu tô, tipo assim, indo pro college, trabalhando, cansada, e teve um dia que eu trabalhei de 11 da manhã até 11 da noite, então, assim, tá muito puxado. Mas enquanto eu tiver força, que tiver saúde, de conseguir batalhar e correr atrás dos nossos sonhos, sim, eu vou lutar pra continuar aqui no Canadá e quero me estabilizar aqui no futuro, sim. Como é o transporte público? Cara, aqui em Toronto não é difícil você andar no transporte público, porque basicamente a linha de metrô é um X, assim, aí quando chega aqui nesse aqui sobe. A gente vai botar um mapa aqui pra vocês verem melhor. E aí eu acho muito de boa. Só que você tem que sair, se você tem que chegar no seu lugar, tipo, 1 hora, não saia, e você mora 30 minutos de distância, não sai 12:30. Saia, tipo assim, 12:20, 12:15. Porque sempre para. Não sei o que acontece. O metrô aqui sempre para. Aí, de vez em quando, tem que pegar o tal do shuttle bus, que é um ônibus que substitui o metrô, só que ele vai na parte de cima com os carros, ou seja, tem trânsito. Então, enfim, é uma loucura.
e às vezes o metrô para no meio do caminho, fica com a porta lá aberta meia hora. Tem muito homeless também, às vezes, que eles falam, né? Eu nunca vi, mas que andam na linha do metrô, então para porque tem que esperar a pessoa sair dali, então, enfim, acaba atrasando um pouco mais. Essa é a minha única questão aqui, mas de resto é limpo, acho seguro, não vejo nenhum problema, só esse atraso assim que incomoda, mas tipo, não tem o que fazer, né? Se tem pessoa andando na linha do trem, a gente tem que esperar a pessoa sair. Tá, e a última pergunta é: a comida é muito diferente? Sim, aqui tem muita opção de comida, gente. Tem comida brasileira, árabe, indiana, japonesa, chinesa, tailandesa, do cacete a quatro. Só que a gente consegue comer tranquilamente a mesma comida que a gente come no Brasil. A gente comprou uma panela de pressão, então a gente come feijão todo dia, a única coisa que eu acho ruim aqui é que eu não consigo achar carne, tipo filé mignon, pra fazer um bife com batata frita. Minha queixa. Breaking news. Não acho carne para fazer bife com batata frita nesse Canadá. Não acho. A carne é dura. A carne é dura. Tô mentindo? Não, isso a Bia tem razão, mas tem algumas opções que não vão ser parecidas, mas vão estar próximo ali do que é. Por exemplo, a gente comprou semana passada uma peça de Angus, que eu acho que é a carne que vai ser um pouco mais parecida ali, mas de fato a gente não tem essas opções de tantas carnes que nem tem no Brasil, porque tem alcatra, que tem maminha, que tem... E achei dura também essa Angus, não achei macia assim. Mas é bem saborosa. É tudo aquela coisa, né? Por exemplo, a picanha aqui é muito mais barata do que no Brasil. Outro dia a gente foi no mercado, tava tipo $50, mais $10 de desconto. Ou seja, $40, duas peças de picanha. Então, assim, é tudo, né, saber se adaptar, né? E também dá pra pegar essa picanha, comprar essa peça e tipo assim, cortar em pedaços, congelar. A gente nunca fez isso, a gente comprou uma vez uma picanha pra fazer churrasco. É muito gostosa. Talvez um dia, quando a gente estiver assim, ganhando um pouquinho mais, vale a pena comprar pra congelar, deixar em saquinho assim pra fazer. Deve durar assim, uns 2 meses, porque é muito grande a peça. Então talvez valha a pena um dia fazer isso, né? Mas é isso. Você tem mais alguma coisa pra falar? Mais uma pergunta na sua cabeça que já fizeram pra ti? É uma coisa legal pra se falar, né? Porque muita gente vem pra cá e acaba não tendo muito assim contato com a língua, né? Então aqui a gente encontra opções de praticar o inglês assim de forma gratuita, né? Tanto você pegando um livro na biblioteca, você fazendo aula de inglês, né? Como eu estou fazendo, né? Terça e sábado eu faço uma aula de inglês que é oferecida numa igreja aqui. Mas você faz só sábado, porque tem esse trabalho. Não, mas tem essas opções de você fazer terça ou sábado, né? Você tem a opção de fazer terça ou sábado. Eu faço sábado porque é o dia que eu faço compra no Walmart. Então acaba que você tem essa opção de você praticar o inglês, aprender. Se você não tem nada de inglês, tem níveis do básico ao avançado. Então eu acho que é uma dica legal de se dar, né? Se alguém quiser saber mais, bota nos comentários que eu boto o endereço, os horários, onde é que é. Eu não costumo fazer essa aula porque domingo eu não trabalho normalmente, mas sábado é o dia que eu trabalho o dia inteiro. Então eu nunca fui na sala do Luiz Felipe, mas ele sempre costuma ir, ele gosta bastante. Tem bastante gente legal lá, tem muito brasileiro também que ele fala, que ele na área do Walmart ele tem, que é onde ele vai perto, tem muito brasileiro, então é bem maneiro, você conhece gente, enfim. Mas parece ser bem legal, assim. Se um dia eu não estiver trabalhando no sábado, eu penso em ir com ele pra eu ver a atmosfera lá, como é que é e tal. Mas, sim, tem muito jeito de você conseguir fazer aula de inglês aqui, de graça e, enfim, se desafiar, sabe? O que eu acho que o mais legal aqui do Canadá é você se desafiar, você sair da sua zona de conforto. Eu não gosto de estar na minha zona de conforto, eu tô sempre me desafiando. O Luiz até brinca comigo que se eu fizesse, tipo, um currículo pra entregar em algum lugar, teria 60 mil páginas. Tanta coisa que eu já vi na minha vida, gente. Então, se uma coisa que eu faço é me desafiar e sair da minha zona de conforto, sabe? Então, o Canadá, ele é, assim, desafiador, ele é cansativo ao extremo. Pra você conseguir um trabalho aqui é muito difícil, mas depois que você consegue, você tem a experiência canadense, você é muito visto. Enfim, eu acho que se você tem vontade de vir morar aqui no Canadá, se você tem vontade de sair do Brasil e morar em outro lugar, não importa se é Canadá ou não, vai atrás dos seus sonhos. Não é fácil, é muito perrengue, dá saudade da família, você se sente muito sozinho, a gente se sente muito sozinho aqui às vezes, mas vale a pena, é recompensador, né? Então é isso, galera. Comentem aqui embaixo que depois eu posso voltar, fazer mais outros vídeos respondendo mais perguntas de vocês.
e eu posso tentar comparar a ideia que a gente tem agora com 7 meses de Canadá e a ideia que a gente vai ter, sei lá, daqui a um ano, não sei. Tá bom? É isso. Deixem o like, comentem, compartilhem, nos ajudem a crescer aqui no Canadá e aqui no YouTube, porque eu tô com 434 seguidores, se eu não me engano, então minha meta é tentar chegar aos 1000. Tô muito feliz pra quem já tá seguindo a gente aqui. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!